Irmãos e irmãs do Ideal Espírita, queridos amigos, queridas amigas do Centro Espírita Caminho do Evangelho, que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus possa envolver a todos nós nesse momento que nós estamos passando por esse distanciamento social, que possamos fazer as nossas reflexões aproveitando esse momento sobre os conhecimentos, os ensinamentos da doutrina espírita. Eu convido vocês agora para nós fazermos uma pequena reflexão sobre o espírito humano e a sua evolução. Hoje, a medicina, ela já, através de uma gota de sangue retirado de uma criancinha, de um bebezinho recém-nascido, consegue detectar doenças, probabilidade de doenças a serem desenvolvidas futuramente. E até mesmo, ainda dentro do útero, são detectadas doenças, inclusive a criança muitas vezes é operada ainda antes de nascer. Daí vem então aquela pergunta: por que esse ser já sofre mesmo antes do seu nascimento? Por que Deus permite, esse novo ser já nascer condenado a uma doença incurável? E é somente vendo, então, além da matéria, que nós podemos responder essa pergunta. É somente através do conhecimento da reencarnação que nós podemos compreender tudo isso. Porque muitos tornam-se ateus, descrentes em Deus, devido à falta desse conhecimento, a falta do conhecimento espiritual. Então nós precisamos entender que não há o acaso, que não é sorte nascer saudável, que não é azar nascer doente, e que há um planejamento inteligente por trás de cada vida. Nenhum cientista consegue criar a vida. Nenhum cientista consegue criar moléculas da vida. Ninguém consegue produzir em laboratório as forças que entram em jogo no fenômeno da vida. Porque o máximo que eles conseguem dar é ajudar a mulher a engravidar. Eles usam métodos em laboratório, onde eles escolhem espermatozoide, e unem esse espermatozoide ao óvulo e colocam no útero. Então, depois é só aguardar dessa junção uma força, uma força maior que então irá desenvolver a vida, uma vida ou mais, Vai se formar um ser ou mais. A gente sabe que nessas inseminações, às vezes, vem mais de um. Mas eles não conseguem criar um espermatozoide nem um óvulo. Eles não conseguem. Então, aí é que está Deus. Porque em cada espermatozoide, em cada óvulo, está, então, uma força divina. Está uma inteligência superior que os planejou. E ali, então, existe um potencial já todo preparado. É uma força maior que, então, formará o novo ser. Então, da mesma forma da semente, por exemplo, que dentro de uma semente já tem uma árvore, já, preparada já. Então, basta plantar essa semente na terra, aguardar, então, o milagre, que vai nascer uma árvore ali. É da mesma forma, então. Aí, então, a gente pergunta, quem somos nós para contrariarmos, então, esse planejamento divino? Quem somos nós? Porque nós vemos muitos ignorantes das coisas materiais, das coisas divinas, quer dizer, que são favoráveis ao aborto. As religiões, todas as religiões combatem o aborto, mas elas não conseguem convencer os seus fiéis a não praticar, os próprios fiéis. Então, por quê? Por que eles não conseguem?
pela falta do conhecimento espiritual, né? Pelo desconhecimento da reencarnação. Então, por isso, a importância da divulgação da doutrina espírita. É uma caridade para a doutrina espírita a sua divulgação, né, nesse nosso mundo, para acabar com o materialismo, né? Para a gente poder ver além da matéria. E também, então, na doutrina espírita nós aprendemos que Deus criou o céu e a terra, não é assim que a gente aprende? Não só na doutrina espírita, todo mundo acredita nas religiões. Deus criou o céu e a terra. Ou seja, Deus criou o plano espiritual, né? E o plano material, os planetas, né? Físicos, né? Materiais. Aprendemos também que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. O que quer dizer isso? Que Deus, ele é espírito, nós sabemos disso. E se ele então nos criou a sua semelhança, a sua imagem, nós somos também espíritos, né? Então nós somos espíritos, nós não temos um espírito, todos nós somos um espírito. E o mundo espiritual é a nossa verdadeira pátria, né? Esse mundo espiritual, ele é eterno e nós espíritos também somos eternos. Porque Deus criou o mundo material e o mundo físico, que é perecível, esse é perecível, não é eterno, né? Para os espíritos aí encarnarem para evoluir. Então a Terra, ela é uma escola onde os espíritos encarnam para evoluir, para crescer, para aprender. Então nós encarnamos na Terra com um corpo físico, né? Que nós podemos dizer então que esse corpo é o nosso uniforme para essa escola, né? E esse corpo, ele é perecível, assim como a Terra, o plano físico, né? É perecível, ele vai morrer também. Então a gente tem esse corpo para poder viver nesse planeta físico. Então a gente encarna, né, no planeta e temos um tempo de vida aí, e claro que uma hora a gente vai morrer, né? O nosso corpo que é perecível, vai morrer. Já o nosso corpo espiritual, ou perispírito, esse não. Esse também, quem chamava esse corpo perispírito era o apóstolo Paulo, chamava de corpo celestial. Então esse corpo, ele não é perecível, ele é eterno. Ele sobrevive à morte, né? Que morre é o corpo físico, e o perispírito, então, esse continuará existindo, ele retornará para o plano espiritual da onde veio. Então nós podemos chamá-lo de a nossa caixa preta, né? Onde fica tudo registrado, porque nele fica tudo registrado, as nossas existências, enquanto encarnados aqui na Terra, né, ou em outros planetas, e também durante a nossa estada no plano espiritual, fica tudo registrado nesse nosso perispírito. Por isso, então, nós, depois que a gente vem a esse mundo para aprendizado, que é planejado um corpo para nós, né, um corpo que é perecível, nós temos que cuidar muito desse corpo, porque ele é o nosso instrumento para viver aqui. Nós devemos, enquanto encarnados, cuidar muito do nosso corpo físico, né? Porque ele foi planejado para nós aqui nesse planeta, para a gente poder estar nesse planeta evoluindo. Então nós temos que usar ele e cuidar dele, porque ele é a nossa ferramenta aqui nesse planeta enquanto nós estivermos aqui encarnados. Porque da mesma forma que nós intoxicamos o nosso corpo físico com alimentos, por exemplo, excesso de alimentos, bebidas alcoólicas, etc., tudo que for de excesso, nós podemos então intoxicar o nosso corpo físico, né? Da mesma forma, nós intoxicamos também o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, com a nossa conduta.
Então, nós podemos manchar o nosso perispírito. O espírito André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele explica sobre as doenças psicossomáticas ou doenças emocionais. Ele diz que a conduta da pessoa pode gerar nela mesma desequilíbrios da sua energia vital. Então vejam como que é importante a gente saber disso, né? Que daí vai surgir as doenças. Então, e também o acúmulo de energias negativas gera doença, né? Assim diz o André Luiz. E do emocional passa para o físico, né? Que é, então, o nosso dreno, o nosso corpo físico drena as doenças que surgem no perispírito. E os prejuízos causados aos outros também ficará também registrado nesse nosso corpo espiritual, nosso perispírito. Vai manchar o nosso espírito, o nosso perispírito, também quando nós causamos prejuízos aos outros. Então, os vícios, os exageros vão manchar o nosso corpo, vai adoecer o nosso corpo perispiritual, né? Por exemplo, se fumar, a gente sabe que fumar danifica ou prejudica os pulmões, o coração. E isso no nosso corpo físico, como também no nosso perispírito, porque ambos são juntos, né? Tudo que nós temos no nosso corpo físico, nós temos no corpo perispiritual. Tem o coração no físico, tem o coração no perispírito. Tem o pulmão no físico, temos o pulmão no perispírito também. Então, ambos são danificados. Se as bebidas alcoólicas, a gente sabe que prejudica o fígado. Vai prejudicar, então, o fígado do corpo físico e do perispiritual. As drogas prejudicam o cérebro no físico e no perispiritual, né? Então, o nosso perispírito, então, ele é o nosso molde. É nele que está tudo registrado, né? Então ele é o nosso molde que vai dar a forma ao outro corpo físico quando a gente desencarnar, né? Quando então for feito um novo planejamento de retorno, planejamento reencarnatório, será então através desse perispírito que será formado o novo corpo, o corpo físico que nós iremos nascer aqui no planeta. Então, para a nossa evolução espiritual, né, isto é, o que é a evolução espiritual? É para nós adentrarmos aos mundos mais elevados, às esferas superiores, o nosso perispírito tem que estar sem manchas, tem que estar, né, esse molde tem que estar perfeito. Jesus até ensinou sobre isso, ele explicou sobre, lá na parábola das bodas, ele explicou sobre a túnica nupcial, né, que para participar daquele banquete precisava estar usando essa túnica nupcial. O que é isso? É o nosso perispírito. Para nós adentrarmos então aos mundos superiores, que ele chama de banquete, né, nós precisamos estar com esse nosso perispírito, né, perfeito, sem manchas, né, para poder então adentrar. E enquanto nós então tivermos o nosso perispírito danificado, né, se nós estivermos com ele danificado, nós não podemos ascender aos mundos superiores, às esferas superiores. Então, nós sempre haverá um novo planejamento de retorno ao plano físico, que então será para a nossa purificação. Teremos que retornar mais uma vez ao plano físico para poder haver aquela drenagem, né, do perispírito para o físico. Então, nesse novo planejamento, o que estiver registrado no nosso molde vai aparecer no novo corpo, no novo corpo físico nosso. Nós podemos nascer saudáveis, normais, mas com o passar do tempo, nós vamos então contrair aquilo
que irá limpar, que irá purificar o nosso corpo astral. E ainda às vezes a gente estraga mais ele, né? Usando, como nós falamos atrás, da intoxicação. Então, Deus, ele é justo e ninguém sofre injustamente, né? As doenças que desde a nascença se manifestam é o desequilíbrio perispiritual. É esse que acontece, que é a desestrutura do perispírito, né? E o espírito Joana de Ângeles diz que o suicídio, por exemplo, o suicídio cometido por arma de fogo, ou quedas de edifício ou abismos, ela diz que levam a reencarnar como anencéfalos. Então, é um ser vivo que nasce com vida e vai a óbito a minutos, a horas ou até meses, né? E se ele nasce vivo, o aborto é um crime. E por quê? Porque ele tira a oportunidade da reencarnação, né? Para ele se purificar, que ele danificou todo o seu perispírito, ele tem que voltar para poder recuperar esse perispírito, né? Através do corpo físico. Né? Nem que seja por 1 minuto, por 1 segundo, é muito importante para ele. E o aborto de anencéfalo é muito defendido, né? É muito defendido com a desculpa que a mãe vai ter sofrimentos psicológicos, então eles querem que ela tenha o direito de fazer o aborto. Mas então como que ficam os casos daqueles que nascem saudáveis, né, bem formados, e se eles vierem a apresentar problemas mais tarde? Se a gente pensar por esse lado, né? Por exemplo, problemas de degenerescência, perdendo funções motoras e intelectuais. Como que vai ficar? Os seus pais poderão eliminá-lo também? Será? A mãe terá também sofrimento psicológico, não é verdade? Então, a justiça divina não erra. Aí está a lei, né, de causa e efeito. Os pais que estão recebendo esse espírito anencéfalo, eles também não são vítimas, né, do acaso. Eles não são vítimas. Talvez eles foram corresponsáveis pelo suicídio daquela alma lá no passado. Então, é a lei de causa e efeito. Não há injustiça divina, né? Agora, também nós não podemos generalizar, porque esses pais podem terem vindo com uma missão, né, para simplesmente ajudar aquele espírito. Também pode isso. Porque espíritos evoluídos, eles aceitam a missão de ajudar na evolução do espírito, que reencarnará com a deficiência. Pode ser assim também, né? Não podemos generalizar, mas muitas das vezes o que acontece é isso, né? São os pais que foram corresponsáveis por esse espírito na outra encarnação de algum prejuízo lá. Então eles, como diz, né? Então a justiça não erra, a justiça divina não erra. Não podemos, né, falar aquilo que nós não entendemos. Então, para finalizar essa pequena reflexão, nós vamos ler agora uma história verdadeira, né? E que vai então completar aqui o que nós falamos até agora. Essa história é de um casal, João e Maria. São nomes fictícios, já que nós não nos interessa identificar o personagem, né? Os personagens reais. Então, esses João e Maria, eles eram casados há 2 anos e eram felizes. Maria, ela estava grávida, exultantes, procuraram então um médico obstetra para as orientações iniciais. Planos 1000, né? Ambos estabeleceram. Ao longo dos meses, no entanto, eles foram surpreendidos.
através do estudo ultrassonográfico, pela triste notícia de que o seu bebê era anencefalo. Ao serem informados, caíram em prantos ao ouvir a proposta do obstetra que lhes oferecia o aborto. Posicionaram-se contra, explicaram ao médico, a sua visão espírita, porque eles eram espíritas. Eles falaram: trata-se de um ser humano que renasce precisando de muito amor e amparo. Nós estaremos com o nosso filho ou filha até quando nos for permitido. Mas esta criatura não vai viver além de alguns dias ou semanas na incubadora, disse o obstetra. Eles: estamos cientes, mas até lá nós seremos seus pais. E durante 9 meses dialogaram com o seu bebê intrauterino. Disseram quanto o amavam ou a amavam. Realizaram semanalmente a reunião no Evangelho no Lar e solicitando aos protetores espirituais um amparo ao ser que reencarnava. Chegaram ao grande momento. Em trabalho de parto, Maria adentra a maternidade com um misto de esperança e angústia. Em trabalho de parto, então ela foi para a maternidade. A criança nasce confirmando a deficiência. O pai desmaia. O bebê anencefalo sobrevive na incubadora com oxigênio por 84 horas. Há um triste retorno ao lar. 2 anos se passaram. João e Maria, trabalhadores do Instituto de Cultura Espírita de sua cidade, frequentavam as reuniões mediúnicas. Quando um médium em desdobramento consciente informa ao coordenador do grupo, dizendo o seguinte: há o espírito de uma criança que deseja se comunicar. Após alguns segundos, uma experiente médium dá a comunicação. Diz ela: boa noite, meu nome é Shirley. Venho abraçar papai e mamãe. Quem são seu pai e sua mãe? O dirigente pergunta. São aqueles 2, disse, apontando para João e Maria. Seja bem-vinda, Shirley. Muita paz. Que tens a dizer? Daí o espírito fala: eu quero agradecer a papai e mamãe todo o amor que me dedicaram durante a gravidez. Sim, eu era aquele anencefalo. Mas você está linda agora. Daí ela responde: graças às energias de amor recebidas, graças ao Evangelho no Lar que banharam o meu corpo espiritual, que é o perispírito, durante todo aquele tempo. Como se operou esta mudança? Pergunta o dirigente. E ela diz: tive permissão para esta mensagem pelo alcance que a mesma poderá ter a outras pessoas. Eu possuía meu corpo espiritual muito doente, deformado pelo meu passado, cheio de equívocos. Fui durante 9 meses envolvida em luz, uma verdadeira cromoterapia mental que gradativamente passou a modificar meu corpo astral, ou perispírito. Os diálogos que meus pais tiveram comigo foram uma intensa educação pré-natal, que muito contribuíram para o meu tratamento. Eu expiei
no verdadeiro sentido da palavra. Expiar é como expirar, colocar para fora o que não é bom. Drenei as minhas deformidades perispirituais para o meu corpo físico e fui me libertando das deformidades. Como meus pais foram generosos, meu amor por eles será eterno. Por que estás na forma de uma criança, já que te expressas tão inteligentemente? Pergunta o dirigente. Porque estou em preparo para o retorno. Dizem meus instrutores que tenho permissão para informar. Meus pais têm o merecimento de saber. Devo renascer como filha deles. Normal, talvez no próximo ano. Então, após 2 anos, renasceu Shirley, que hoje é uma linda menina de olhos verdes e cabelos castanhos, espírito suave e encantador. Então fica aqui essa linda história para todos refletirem a respeito desse tema, né, tão importante que nós, como espíritas, devemos poder divulgar, né, para podermos destruir esse lado material que as pessoas veem. Nós temos que mostrar o lado espiritual, né? Nós temos que ver os desígnios de Deus além da matéria, né? Então, eu agradeço a atenção e fiquem todos em paz. Que assim seja.